Avadim ayinu lafar b'Mitzrayim Avadim ayinu atata b'nei chorim Avadim ayinu atata b'nei chorim. Assim que a gente começa o jantar de Pesach, o Seder de Pesach, nós falamos Avadim, Hayinu, nós éramos escravos para o faraó no Egito. Hoje nós somos homens livres. É interessante essa frase. Avadim, Hayinu, nós éramos escravos. Eu era escravo, eu nunca fui para o Egito. Eu nunca fui um escravo. Mas toda noite de Pesach, nós cantamos e celebramos e comemoramos que Avadim Ayinu, eu era escravo e hoje eu sou um homem livre. Que, aliás, toda a ideia do jantar do Pesach, da Haggadah, da leitura do livro que nós lemos no jantar de Pesach, é exatamente para esse propósito. Para você sentir a dor da amargura, você mergulhar nessa novela, nesse filme, e sentir a dor da escravidão, como se fosse que eu era realmente um escravo no Egito. Por isso que a gente come a erva amarga, o maror, o que deixa representando essa amargura. Comemos o harosset, aquela argamassa, aquela mistura de algumas frutas com nozes, que representa a argamassa dos tijolos que eram fabricados pelos escravos judeus no Egito. Comemos a matzá, que é um pão pobre, que os judeus comeram como ração no Egito também. E depois que você contou a história, e você fala, tá, bnei chorim, agora nós somos homens livres, daí você come reclinado para o lado esquerdo, que isso é um sinal de liberdade. Você toma 4 copos de vinho, reclinado para a esquerda, os homens, representando liberdade, uma refeição farta, uma mesa bonita, todo mundo bem vestido, representando a liberdade. Porque toda a ideia do jantar do Pesach é o passado e o presente. Que eu era escravo e que eu hoje estou saindo do Egito. Interessante essa questão. O que quer dizer que eu era escravo? E o que representa essa liberdade que eu estou tendo nessa noite de Pesach? O que representa o fato que eu estou hoje saindo do Egito? Eu nunca estive no Egito. Eu nunca fui escravo. Semana passada, falamos sobre o que o Zohar, a Kabbalah, descreve sobre a matzá. E o Zohar descreve que a matzá é michla de mehemnuta. Alguém gostou dessa palavra? Falou que tem uma amiga que chama michla. Michla é de mahal, significa comida. Mehemnuta, em aramaico, significa emuná, fé. É o pão da fé. E explicamos bastante na primeira aula da mística de Pesach que a ideia da matzá é você estar comendo fé. Você está injetando dentro da sua alma, da sua pessoa, fé, emuná em Deus. A segunda noite de Pesach, porque muitas pessoas se confundem, eu faço só uma noite de Pesach. Em Israel, realmente, eles fazem uma noite só. Mas nós, na diáspora, fora de Israel, nós temos a mesma obrigação de fazer a primeira noite e a segunda noite, os 2 jantares de Pesach, com todos os detalhes que fazemos na primeira noite, fazemos também na segunda noite do Pesach. Só que a primeira noite, a matzá é o pão da fé. E a segunda noite é o pão da cura. A matzá, ela traz cura para as pessoas que comem matzá. Porque no momento que você já se conectou com Deus, já comeu a matzá, já absorveu essa fé máxima dentro de si, automaticamente isso acaba trazendo fé
para todos nós. Desculpa, acaba trazendo cura para aqueles que precisam de cura. Por isso que é extremamente importante todo homem, mulher, criança do nosso povo comerem na primeira e na segunda noite. Pelo menos, se for da matzá quadrada, uma matzá quadrada inteira. Se for da matzá redonda, pelo menos meia matzá redonda, de uma vez só. Que dessa forma a pessoa ela cumpre com a sua obrigação. Certa vez, em 73, no último dia de Pesach, que nós temos o costume de fazer uma refeição celebrando a redenção, que é chamado Seudat Mashiach, a refeição do Mashiach. E o Rebbe sempre fazia uma grande refeição, um grande Farbrengen, nesse momento, nessa grande refeição. No meio desse encontro, no meio das músicas, o Rebbe pegou alguma das matzot que ele tinha na sua frente, na sua mesa, pegou um pedaço de matzá, embrulhou no guardanapo e jogou entre o público. E alguém foi lá e agarrou aquele pedaço de matzá. E o Rebbe fala para ele, Michla de Asvata, o pão da cura. Pegou mais um pedaço, embrulhou e jogou, alguém agarrou na mão, e o Rebbe falou, Michla de Mehemnuta, o pão da fé. Uma terceira fatia, alguém agarrou, é o pão da cura, é o pão da fé, o pão da cura, o pão da fé, e assim, uns 5, 6 pedaços, o Rebbe jogou, entre aspas, e as pessoas que pegaram, cada um, o Rebbe falou uma outra frase para ele. E depois, foi esclarecido que não teve por acaso, que não teve uma coincidência, mas sim que aqui teve uma brachá direta do Rebbe, que estava dando para aquelas pessoas. Que aquela pessoa que pegou o pão, pegou a matzá e o Rebbe falou para ele, o pão da cura, é porque ele ou algum parente dele precisava de cura. Quando o Rebbe jogou e o cara pegou na mão, e o Rebbe falou, o pão da fé, é porque aquela pessoa estava fraca na fé dele. E isso acabou, na verdade, trazendo cura e fé para aquelas pessoas que estavam lá naquele momento. Então, se você tem uma pessoa querida que precisa de cura, então garanta que ela coma a matzá no Pesach, no jantar de Pesach, na primeira noite e principalmente na segunda noite, que traz a cura para as pessoas. E mais uma historinha representando a ideia da matzá, que é o pão da cura. Isso foi uns anos antes, em 66, nessa mesma refeição, o Rebbe chamou um discípulo que chamava Isaac Popak e falou para ele, o pai dele estava muito, muito doente, estava realmente com uma doença gravíssima e estava programado que o pai dele, doente, fizesse uma cirurgia no dia após o final do Pesach. Então o Rebbe vira e chama esse filho, deu para ele 2 fatias de matzá e falou, hoje à noite ainda, vai para a casa do seu pai e dê para ele esse pedaço de matzá. Ele foi, de uma forma ou outra o pai conseguiu comer aquela matzá, e na manhã seguinte os médicos foram verificar o paciente antes da cirurgia e falaram milagrosamente, ele não precisa mais fazer a cirurgia. Então aqui nós vemos o poder da matzá na segunda noite do Pesach. Então, só para deixar claro, que é o propósito das nossas aulas agora, para falar um pouquinho da mística, mas não podemos esquecer do mais importante. Pesach está chegando, na primeira noite e na segunda noite, nós precisamos reunir a família. E tem algumas mitzvot, alguns preceitos obrigatórios que não podemos deixar passar batido. Primeira coisa, todos precisam comer matzá. Se for da matzá redonda, melhor ainda, que é aquela que traz a fé, é o que traz realmente a cura. Na primeira noite do Pesach e na segunda noite do Pesach.
Número 2, a segunda mitzvah, que também é um preceito da Torá, que é Haggadah, Vehigadetá, de contar a história. É uma obrigação dessa noite você pegar o livro e contar a história que nós éramos escravos, saímos do Egito, e dos 4 filhos, e das 10 pragas, e da travessia do Mar Vermelho, e tudo o que aconteceu. Nós precisamos contar isso para os filhos. Se você não tem filho, você fala para um amigo. Se você está sozinho, você fala para si mesmo. Fala para Deus. E conta, e relate, e conte essa história, vibre a história do Pesach. E para incrementar tudo isso, os sábios também instituíram que precisamos tomar os 4 copos de vinho, intercalado durante a leitura. Precisamos comer o maror, a erva amarga. Precisamos comer o korer, que é aquele sanduba, aquele sanduíche da matzá, com maror, com haroset junto. Comer o afikoman, e assim também outros detalhes dessa noite do jantar do Pesach. Mas não podemos esquecer do mais importante. Comer a matzá, contar a Haggadah, tomar os 4 copos, comer o maror. Então, no começo da Haggadah, nós falamos Avadim Ainu leFaraó b'Mitzrayim. Nós éramos escravos para o faraó no Egito e nós saímos do Egito. Então, semana passada explicamos que a matzá que os judeus tiraram do Egito, comeram na saída do Egito, o propósito disso foi para injetar dentro dos judeus idólatras mergulhados na impureza do Egito, que eles agora começassem a sair do Egito, começassem a acreditar em Deus, no Deus, na essência de Deus, numa fé máxima, numa fé infinita em Deus, muito além daquilo que as outras nações poderiam acreditar, ou daquilo que eles acreditaram até aquele momento. Então, a mitzvah de comer matzá, o preceito de comer a matzá, não é somente na saída do Egito, mas todo Pesach, a primeira noite e a segunda noite, nós temos a obrigação da Torá de comer a matzá. Uma obrigação. Por quê? Porque hoje, no momento que eu estou comendo a matzá, hoje, quer dizer, no jantar do Pesach, eu estou comendo a matzá, eu também estou saindo do meu Egito espiritual. Eu também devo sair dos meus apertos, porque Mitzrayim, em hebraico é Egito, é a mesma palavra, as mesmas letras de Metzarim, de apertos, dificuldades. Esse que é todo o propósito. Porque nós saímos do Egito somente uma vez. Aliás, a Torá proíbe que voltássemos para o Egito. Mas a saída espiritual é eterna. Espiritualmente, nós precisamos sair dos nossos apertos. O que significa sair dos nossos apertos? Isso significa tirar a alma divina do aperto, da escravidão da alma animal. Da mesma forma que eles saíram do Egito comendo matzá, para eu conseguir sair espiritualmente hoje, em todo o Pesach Bechol, Dor Vador, em cada geração e geração, isso tem a ver com o comer da matzá e essa injeção de emuná, de fé máxima em Deus. Porque como já vimos no Tânia, no comecinho do Tânia, e no decorrer de todo o livro Likutei Amarim, que agora encerramos essa semana, é discutido bastante sobre a ideia que todo judeu ele tem 2 almas. A alma divina e a alma animal. Nefesh Elokit e a Nefesh Abamit. A alma animal, a fonte dela é das klipot, a klipat noga, das impurezas. Das impurezas que reconhecem também outros deuses, outras forças negativas. Que o resumo dessa alma animal é o ego, o orgulho, o autoestima, o egoísmo. E isso leva a inveja, a raiva, a briga e discussão e assim por diante. A alma animal vem dessa impureza. Então,
apesar que no fundo ela reconhece que existe um Deus, mas ela acaba sendo um yesh, um algo per si, uma identidade independente e separada de Deus. Mas, por outro lado, nós temos também o Nefesh Elokit, uma alma divina. E a alma divina é um Chelek Elokam Mimal Mamash, literalmente um pedaço de Deus acima. É um pedaço da essência de Deus que foi colocado dentro da minha alma judaica, da minha alma divina. E sendo que ela é um pedaço de Deus, a anulação, a submissão perante a essência de Deus é total e absoluta. Não tem uma independência. E sendo que ela vem de um nível tão elevado, que é um pedaço de Deus, essa alma divina, ela é acima, mais elevada até mesmo sobre os anjos, os malachim. Porque os malachim, os anjos, eles também entendem e captam Deus. E eles eles visualizam que eles são criados a cada instante pela luz divina. E por isso eles também têm uma submissão, uma humildade perante a fonte deles. Mas a humildade e a submissão dos anjos perante Deus não é uma anulação, uma submissão total. Porque eles continuam sendo alguém que foi criado, que capta. Então, se a luz infinita de Deus brilhasse, se revelasse dentro dos anjos, eles iam desaparecer, eles iam morrer, porque eles não conseguem captar nada. Então, qual é a capacidade máxima que um anjo consegue captar? É katnut, é katan, pequeno. Eles conseguem captar algo mínimo, muito pequeno. Já as nossas almas judaicas, Neshamot Israel, da forma que eles são lá em cima, antes de descer para o mundo, de descer para o meu corpo material, eles são divindade pura. Divindade pura, conexão máxima com Deus. Como está explicado em outros lugares, que a essência de Deus, como que está no mundo mais elevado, no mundo de Atzilut, ela desceu e se transformou uma alma judaica, uma Neshama. E por isso cada pessoa ela pode dizer quando eu vou poder chegar no nível dos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. E cada pessoa ela pode e deve pelo menos almejar chegar no nível de Moshe Rabbeinu, de Moisés. E por isso toda alma ela consegue captar e receber as maiores revelações muito além do que os anjos conseguem captar, estipulado no nível deles. Se ele é o anjo Michael, é o anjo da bondade, então eles conseguem captar um nível da bondade. Se é o Gabriel, da severidade, então ele vai captar só um nível da contração de Deus. Se é o Rafael, o anjo da cura, Rafael, ele vai captar só essa luz limitada conectada com a cura. Então, as nossas almas que vêm do nível que é chamado de Chokhmah, da sabedoria divina, ela se revela até aqui embaixo dentro de mim. E por isso que nós podemos captar até o Gadlut Adat, o conhecimento máximo, mais elevado, o conhecimento e a conexão ímpar, incondicional de Deus. Só que o quê? Isso é a alma como que ela estava lá em cima, antes que ela desceu para o mundo físico e material. Mas no momento que ela desceu para dentro do mundo, dentro da alma animal, dentro do corpo limitado físico, então ela já se encontra num nível muito abaixo dos anjos e consegue captar muito menos. Então, na fonte, eu conseguia captar muito. Quando que a alma desce para o material, ela acaba perdendo muito dessa energia. Qual o propósito de tudo isso? Qual é o propósito dessa descida? Porque a alma desceu de um nível tão elevado para um nível tão baixo. Porque a alma desceu para o corpo
O propósito é para poder trabalhar, influenciar, lapidar e refinar a matéria, a alma animal, o corpo, o lado negativo, as impurezas do mundo. Então isso, na verdade, que é o objetivo de tudo. O objetivo é que a alma divina consiga lapidar e transformar a sua alma animal também. Que o mundo, a escuridão do mundo possa brilhar, possa iluminar a presença aqui embaixo. Esse que é todo o objetivo. Quer dizer que no momento que eu faço um animal pensar, um animal falar, um animal acreditar, uau, que milagre, que transformação é essa? Porque a alma divina acreditar é natural. Mas a alma animal, que o mundo escuro fale Deus, fale da verdade, esse aqui é todo o objetivo. E isso significa Yetziat Mitzrayim, sair do nosso Egito. Sair do Egito, todo dia nós precisamos lembrar a saída do Egito. Todo dia, Bechol Yom Vayom, cada dia e dia nós estamos saindo dos nossos apertos, ou devemos sair dos apertos, das dificuldades da vida. E por isso que todo dia nós falamos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que isso significa essa libertação da alma divina, da prisão da alma animal, a libertação da divindade do aperto do material. E aqui temos duas etapas. Primeira coisa é o reconhecimento que existe um Criador, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que existe a unicidade máxima de Deus. E a segunda ideia é você conseguir transmitir isso para a sua alma animal também. A alma animal, sendo egoísta, sendo egocêntrico, sendo negativo, escuro, você conseguir influenciar dentro dele também, dentro da matéria que esteja essa transformação. Quer dizer que dentro do dia a dia, você vai estar no escritório e você vai conseguir rezar a reza de Minha, como falamos outra aula. Você vai estar no trabalho, você vai estar comendo, você vai comer como gente, não como animal. Você vai se comportar como gente, com fé em Deus, em qualquer lugar. O teu dinheiro, a tua roupa, teu relacionamento, teus filhos, tua educação, tudo você vai se comportar baseado na fé, na alma divina, na conexão com Deus, e não como um animal. O mal possa também reconhecer a Deus. Que a minha matéria, que no meu dia a dia eu possa sair de tudo isso. E por isso que existe uma frase que o Talmud escreve que a pessoa que ela reza, ela deve ter dois focos. Por um lado, iten einav lemata, os seus olhos devem estar virados para baixo, mas libó lemala, o seu coração deve estar direcionado para cima. Porque são dois níveis, dois tipos de meditações, de contemplações que nós precisamos fazer. Uma mais elevada e uma mais baixa. Uma mais a ver com a alma e outra com a matéria, com o corpo. Então, por um lado, eu preciso estar com o coração para cima. Meditar na grandeza, na superioridade, no poder de Deus, do Criador, como que Ele é infinito e muito além de toda a matéria, de todo mundo. Por isso que na reza matinal nós falamos os últimos salmos, os Halelucas, começando pelo Ashrei Shvei Veitecha, o 145 até o 150, nós falamos da grandeza de Deus no mundo. Nós mencionamos, eu vou louvar a Deus pelo fogo, pela neve, pelo gelo, pela chuva, o jovem, a criança, o velho, a natureza, os pássaros, os animais. E eu descrevo vários assuntos materiais e mundanos. O que isso tem tudo a ver? Porque tudo isso, na verdade, acaba
engrandecendo a minha meditação espiritual. Que a matéria, que toda a diversidade que existe na matéria, que existe na natureza, todos os tipos de verdes, de pássaros, de cantos de plantas e de peixes e todos os tipos de criaturas, tudo vai louvar a Deus. Que isso desperta dentro de mim reconhecer o poder máximo dele. E por outro lado, eu preciso colocar o olho para baixo. Eu preciso cair na real. Enxergar que a matéria, que o corpo, que a saúde, que o dinheiro, que tudo que está no mundo também é Deus. É criado por Deus o tempo todo. Você não pode só acreditar e ficar no Tibete, ficar lá no mosteiros, ou no ashram, ou qualquer outro lugar que seja para você ficar afastado da matéria. Assim não funciona. O nosso objetivo é trazer Deus para a Terra, transformar o animalzinho interno, transformar o nosso mau instinto, a nossa matéria, nosso dia a dia, nosso dinheiro, tudo que nós temos aqui embaixo. Porque a reza e o dia a dia não são contraditórios. Eu preciso transmitir toda essa fé para dentro da matéria. E é isso que vai acontecer na era messiânica. Quando Mashiach chegar, está escrito que Ain Be'ain irá que ata Hashem. Um olho e o outro olho vão enxergar que Deus é Deus. O meu olho carnal, quer dizer, a minha alma e o meu corpo, a minha alma divina, a minha alma animal, os dois vão conseguir enxergar a presença divina. Os dois vão conseguir enxergar que tudo é Deus. Que a presença divina está em todos os lugares e tudo é por providência divina. Então isso é uma saída do Egito, é uma saída do meu animal, dos meus apertos, das minhas dificuldades que eu devo ter no dia a dia. Só que existe um dia do ano que representa tudo isso da forma máxima, que é o dia de Pesach, a noite do Pesach. Porque na noite do Pesach é transmitida uma força máxima para a alma divina, para que ela possa lapidar e refinar a alma animal e implantar dentro da alma animal essa fé e essa conexão com Deus que perdure durante o ano todo. Como que isso acontece no Pesach? Por que no dia do Pesach? Porque no Pesach nós comemos a matzá. Nós temos a obrigação de comer matzá na primeira e na segunda noite de Pesach. Que no momento que você come matzá, você está comendo fé. Você está transmitindo o conhecimento supremo para um conhecimento inferior. Quer dizer, mesmo que eu não conheço nada, como falamos semana passada, a ideia é que a criança, o bebê, comendo um pouquinho de cereal, ele já consegue falar papai, mamãe, aba, ima. Então nós também comendo cereal, comendo a matzá, nós podemos falar papai, pai do céu, Avinu Shebashamayim, e nos conectarmos com a essência máxima, e que a fé mais elevada vai pingar e absorver e entrar dentro de mim. Quer dizer, uma força tão elevada, uma energia que vem da Chokhmah, que vem da sabedoria suprema de Deus, muito além da minha capacidade mental e emocional, mas isso brilha e penetra dentro de mim. E este que é o segredo da matzá. Esse que é o segredo da matzá. No momento que eu, na noite do Pesach, eu estou comendo a matzá, eu estou transmitindo do cérebro, do intelecto mais elevado até dentro da minha alma divina. E por isso, comendo matzá, eu consigo transmitir isso, não somente para a minha alma divina, para que a minha alma divina esteja fortalecida e que essa energia ele consiga também trabalhar e refinar e transformar a sua alma animal. Essa que é toda a novidade. Então,
Da mesma forma que nós saímos do Egito há 3.300 e poucos anos atrás, e eles comeram a matzá, e isso colocou dentro deles a emuná, essa fé, assim também na noite do Pesach, na hora que eu como a matzá, eu estou absorvendo essa fé máxima em Deus, e estou tendo essa energia máxima para conseguir transformar o meu mal interno, o meu animalzinho, o meu lado negativo, o meu instinto animal. E é isso que acontece na primeira noite e na segunda noite de Pesach. Por isso que a Torá obriga que todo judeu precisa comer a maçã na primeira e na segunda noite do Pesach. Porque nessa noite nós estamos recebendo toda essa carga de energia e de fé e de cura para que a gente possa transformar o nosso mau instinto, que a gente possa transmitir luz para a semana toda do Pesach e para o resto do ano. Só que é interessante que a Torá só obriga a primeira e a segunda noite. As outras noites do Pesach, as outras 6 noites do Pesach, porque pela Torá, na verdade, a obrigação é comer uma noite, que isso é em Israel. Mas na diáspora, por causa do calendário, então nós temos a obrigação de comer na primeira e na segunda. Mas, então, a ideia dos 6 dias do Pesach, a partir do segundo dia do Pesach, a Torá já não obriga. Já é opcional. Você pode comer a matzá, mas você não tem uma mitzvah, uma ordem, um preceito de comer a matzá. Porque a ideia dos 6 dias do Pesach tem a ver com as 6 emoções, com os nossos 6 sentimentos de Chesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Bondade, controle, justiça, compaixão, vitória, esplendor e fundamento, que são 6 forças que são trabalhadas nos 6 dias do Pesach, que são 6 atributos emocionais. Então, já não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque no momento que você já comeu na primeira noite e você já recebeu essa energia, então você já tem a força agora de continuar trabalhando e lapidando o seu mau instinto, o seu nefesh alamit, a sua alma animal, nos outros 6 dias de Pesach. Então, quer dizer, você pode comer, é bom, porque com isso você está trabalhando cada vez mais com a sua alma animal, mas já não é obrigatório, porque você já recebeu essa energia ímpar na primeira noite do Pesach. Já o 7º dia, nem pensar, a Torá nem fala que você pode, precisa, não precisa. Você, se quiser comer, você pode, mas já não tem mais essa obrigatoriedade, porque já terminou, já é o último dia não terminou, é o último dia do Pesach, que está muito além, já veio uma luz tão elevada, que é um nível que está acima da matzá, porque o último dia do Pesach tem a revelação da essência máxima de Deus, que isso não vai descer e se investir dentro de mim, mas é uma luz mais envolvente, e por isso que não tem a obrigação, e a Torá nem menciona a ideia de comer a matzá. Só é importante mencionar que a proibição de comer hametz, qualquer cereal, dos 5 cereais, é durante todos os 8 dias de Pesach. Todos os 8 dias de Pesach. Como falaremos na próxima aula sobre qual é a proibição de comer o hametz, de comer algo levedado, algo que é derivado dos 5 cereais. Tá? Mas a obrigação de comer matzá é na primeira e segunda noite. A opção de comer matzá é nos outros dias de Pesach, mas é uma boa ideia para você não morrer de fome. Então essa que é a ideia da noite do Pesach, essa que é a ideia do jantar do Pesach e de comer da matzá, que é tão importante. Então, como falamos antes, também temos a questão de comer o maror, a erva amarga, ou a raiz forte, ou alface romana, ou endívia no jantar do Pesach. Tem uma história
quando tinham muitos judeus ainda no Irã, o Rebbe ajudou muito a resgatar e salvar os milhares e milhares de judeus iranianos. E muitas dessas crianças judias iranianas que foram salvas, eles estavam dentro de um grupo de ajuda para essas crianças. Então, o Rabino Echt, ele trabalhou muito, muito com essas crianças. Mais do que 1.000 crianças, e ajudando eles tudo que eles precisavam. E quando chegou a festa de Pesach, eles também fizeram um Seder Tziburi, um jantar de Pesach comunitário para todas essas crianças. E quando acabou o jantar, o Rebbe pediu que trouxessem para ele um pouquinho do maror, da raiz forte, da erva amarga, que foi servido naquele jantar para o Rebbe. O Rebbe falou: também quero comer dessa amargura que eles sofreram, quer dizer, eles sofreram lá no Irã. Hoje a gente entende melhor ainda o que representa o Irã. Então a amargura deles, o Rebbe também queria sentir essa amargura. E que sentindo a amargura, você consegue comemorar melhor o jantar, quer dizer, você vai lembrar que você era escravo, e isso vai te dar a força para que você possa sentir melhor que agora somos homens livres e que podemos sair dessa amargura. Então esse é nosso desejo, que possamos sair neste ano deste Egito, desse aperto, desse exílio, de tantas dificuldades, cada um na sua vida, e o nosso povo em particular, com tanto antissemitismo, com tanto ódio, porque Bechol Dor Vador, como falamos na Haggadah, em toda geração, eles se levantam contra nós para nos aniquilar, mas Deus, ele se levanta, ele nos salva, ele nos protege, e que a gente possa falar realmente, Beshaná Azul Berushalayim, neste ano, possamos comemorar o Pesach ainda em Jerusalém, junto com Mashiach, e ali faremos o Cordeiro Pascal, e comeremos dentro do templo, dentro do Bet HaMikdash, que assim seja muito, muito em breve, se Deus quiser.